Pessoal, vamos continuar aqui. Eu quero que vocês pensem em uma coisa. Eu não vou explicar muitos textos. Aqui vocês têm um trecho, por exemplo, dando continuidade. Aqui vocês têm um trechinho sobre quem foi Galileu. Aliás, sobre quem foi Galileu, não. Sobre a peça, que a gente vai ler um trecho. Sobre, o nome da peça é A Vida de Galileu, do poeta e teatrólogo alemão Bertolt Brecht. E daí depois vocês vão ter o trecho da peça aqui na apostila de vocês. Eu não quero entrar muito em detalhes, porque eu preciso que vocês interpretem. Eu posso ajudar no que vocês têm que responder das perguntas. Não vou responder as perguntas também. Mas eu preciso que vocês interpretem, que vocês leiam. Se você não entendeu o que você leu, me procura. Manda mensagem, que eu vou tentar te ajudar uma maneira de você conseguir compreender melhor o que você está lendo. Mas a gente precisa que você leia. Eu preciso que você tenha esse momento seu com o texto antes de eu explicar ele detalhadamente. Depois eu te ajudo, depois eu explico, mas um primeiro momento tem que ser você e o texto. Repete o vídeo, volta a leitura, mas você tem que começar a compreender o que o texto está tentando te dizer, o que está nas entrelinhas do texto, certo? Mas vamos lá. Leia o trecho e daí vamos para as perguntas. A primeira pergunta fala: o texto teatral tem semelhanças com o texto narrativo. Ele apresenta fatos, ele apresenta personagens, ele apresenta tempo e ele apresenta espaço. Daí a pergunta é: onde e quando aconteceu a cena do texto teatral lido? Notem que essa resposta pode estar aqui no iniciozinho ou no próprio texto teatral. Então, deem uma boa lida, de novo, como eu falo. Leiam, às vezes não está escancarado a resposta, mas você tem que interpretar, você tem que compreender o que você está lendo, certo? Vamos lá, a 2. Comparando ainda a estrutura do texto teatral com a dos gêneros narrativos, observamos que ele se constrói de uma maneira diferente. O texto narrativo de uma peça, por exemplo, vamos olhar aqui. Ó, é a construção mesmo. Ela é em diálogos. Você não tem um narrador te contando a história. Você não tem alguém te contando a história. Você tem só os personagens, ó, o Galileu, o Sagredo, o Galileu. Você tem um diálogo. Você tem conversas entre os personagens. Você não tem um narrador. Diferente, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Eita, tremendo. Diferente de um romance. Por exemplo, aqui eu tenho o Don Quixote de La Mancha, que é considerado um dos maiores romances. Aqui, ó, nós temos um narrador que vai contando a história e no meio a gente tem um diálogo ou outro. Então, essa é a diferença do teatro. Nós temos um narrador, alguém que nos conta a história no romance. No teatro, a gente tem os diálogos só dos personagens e as rúbricas. O que são as rúbricas? As rúbricas são aqueles trechos da peça que dizem o que o autor, o que o personagem vai fazer, certo? Daí a gente volta melhor. Mas então, no texto teatral lido, não há narrador contando a história, como eu acabei de falar, que nós não temos narrador aqui. Então, de que forma que ela é narrada? Como que a gente sabe o que acontece nessa história? Eu, de certa forma, eu já acabei falando na hora que eu estava explicando. Mas pensem, se ela não tem um narrador te contando, como que é contada para você essa história? Conforme você vai lendo, como que você vai sabendo o que acontece na história? Como será que é? A 3. Como que é introduzida a fala dos personagens? Como que as pessoas falam na peça? Alguém diz, e então fulano de tal disse, que seria um discurso indireto, ou eu tenho um discurso direto, que eu tenho já ali na apresentação o que a pessoa está falando. Eu vou mandar também, qualquer coisa você para esse vídeo aqui, depois você volta, porque eu vou mandar também uma explicação sobre discurso direto, discurso indireto livre,
discurso indireto livre, para vocês entenderem como que é essa questão dos discursos. Mas vamos dar continuidade aqui para não parar o vídeo, e daí depois eu vou mandar também um videozinho explicando esses tipos de discurso para vocês, tá? Mas analisem como que é a forma como você sabe o que eu... qual é a forma que você vê que é introduzida, que aparece essa fala dos personagens no teatro. A 4. No texto teatral escrito, aparecem trechos em letras de tipo diferente, em itálico, por exemplo, dentro de parênteses. Por exemplo, aqui a gente tem o... Deixa eu separar aqui. Sabe por que eu tô dobrando? Porque o meu tem a resposta, tá, gente? Ó, aqui a gente tem Sagredo, daí entre parênteses, olhando pelo telescópio a meia voz. Então, eu tô descrevendo o que tá acontecendo pro ator, quando ele for interpretar essa peça, ele saber o que é para ele fazer. Então, o que eu tenho dentro dos parênteses e com uma letra um pouquinho diferente, é o que a gente chama... eu vou dar a resposta. Como que é? Na apostila passada nós temos isso. Lembra da apostila passada que eu explicava o que eram rúbricas, que era o que a gente tem entre parênteses, que a gente tem essa ideia que a gente tem essa ideia do que é para fazer, como que o personagem está se comportando, quais são as... Meu Deus, fugiu a palavra. Às vezes acontece. Quais são as emoções que ele está tendo. Então, é isso que está entre esses parênteses, isso que são as rúbricas. Então, agora eu já acabei respondendo, mas escrevam com as palavras de vocês o que é, como se denominam e qual é a função dessas palavras que estão com letra diferente entre parênteses. No B, associe os trechos transcritos e a sua função do texto. Por exemplo, eu tenho aqui a 1, a 2, a 3 e a 4, que são todas rúbricas. São todas rúbricas, todas elas falam o que é para o ator, o que é para o personagem, melhor dizendo, o que é para o personagem, o que o personagem está fazendo naquele momento, ou está pensando. E daí vocês vão ligar com a coluna do lado. Vocês vão ligar com essa coluna que está dizendo o que é uma rúbrica de desfecho, ou seja, é algo que dá um resultado, dá uma finalização. O que é uma rúbrica de movimento? É que a pessoa está fazendo alguma coisa, que é para ela fazer alguma coisa. Rúbrica de interpretação é uma emoção, é algo que ela está sentindo para ser interpretado. E uma rúbrica de introdução, quando ela chegou, estava fazendo tal coisa, naquele momento. Então, é uma introdução ao resto da cena, é o que está no início de uma cena. Vocês vão fazer essa ligação entre uma e outra coluna. Na 5, que tipo de variedade linguística foi empregada pelos personagens? Nós temos uma norma padrão, que é aquela do português considerado o correto, que deve ser seguido, é essa norma padrão, essa variante padrão, ou é aquela do dia a dia, aquela que a gente fala gíria, aquela coloquial, que não é errada, mas é aquela mais tranquila, aquela do dia a dia. Vocês vão se colocar se essa variante padrão ou é a variante do dia a dia, a informal. A 6. Quando o texto teatral é lido, o leitor é o interlocutor da história vivida pelos personagens. Quando a gente está lendo um texto teatral, quem está recebendo esse texto somos nós, leitores. Agora, quando ela está sendo encenada, quando a gente está vendo a peça sendo encenada com os atores, quem que é esse meu público? Quem que é o meu interlocutor? Se eu estou encenando uma peça, quem que é meu interlocutor? Quem seria, quando eu estou lendo um livro, eu sou o interlocutor, quando alguém está vendo uma peça, quem é esse interlocutor?
E a 7 e última desse bloco. Reflita sobre os textos lidos até aqui e estabeleça as características do texto teatral escrito. Ao responder, considere os seguintes critérios: finalidade de gênero, perfil dos interlocutores, suporte ao veículo, tema, estrutura e linguagem. Tá, vamos por partes. Nós vamos ver as características do texto teatral. Para responder essa questão, para dizer quais são as características, nós vamos ter que responder qual que é a finalidade do gênero. Por que que a gente faz uma peça? Por que que se faz uma peça? Por que que eu faço um teatro? Por que que eu faço uma produção literária? Qual é o perfil dos interlocutores? Isso tudo voltado a essa peça aqui da vida do Galileu. O que que eu queria, qual seria a finalidade daquele trecho daquela peça? Qual seria o perfil das pessoas que estão vendo essa peça? Quem eu acho que está vendo essa peça? Qual que é o suporte ao veículo? Como que é que eu trago esse texto para vocês? Como que é que esse texto chega às mãos de vocês? É encenado? É de maneira escrita? É através de um discurso? Como que é? Qual que é o outro? Tema. Qual é o tema do texto? Qual é a ideia do texto? Qual é o tema principal? Qual é a estrutura? Como que é? Ela tem discursos? Ela tem narrador? Como que é? E qual é a linguagem? Como que é essa linguagem? Ela é do dia a dia? Ela é com gíria? Ou ela é um pouco mais detalhada? O vídeo tá longo, mas vamos fazer o seguinte. Essa aqui, essa 7, ela provavelmente vai trazer dúvidas para vocês. Então, me procurem. Mandem mensagem, que eu vou estar à disposição para ajudar mais nessa 7. Daqui a pouco eu volto para explicar o restante das questões.